Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Musso Pimentel. Eu estou aqui numa edição especial da Conferência Fiel Pastores e Líderes 2017. Eu tenho a alegria de receber comigo aqui o pastor Fábio Santos, que é pastor da Igreja Batista Betel de Mesquita, no Rio de Janeiro, e o pastor Wallace Giuliari, que é pastor do Templo Batista Bíblico em São José dos Campos. Obrigado por estarem aqui. Vocês são pastores, têm trabalhado já há um bom tempo no ministério. Eu tenho certeza que vocês já encontraram pessoas que têm dificuldade de vencer um pecado. Elas estão, às vezes, lutando, às vezes já quase desistindo, desmotivadas. E muitas dessas pessoas que estão lutando contra um pecado, elas começam a pensar que elas não são crentes de verdade, que, tipo, se ela fosse um crente genuíno, ela não estaria sofrendo com esse tipo de pecado. Daí, a gente pode pensar em jovens com problemas, às vezes, com pornografia e masturbação, ou com paixões da mocidade, que é o desejo por debates, que eles nunca vê que é pecado, mas o Paulo falou lá para tomar cuidado contra isso. Mas tantos outros pecados que a gente pode colocar. Como que vocês levam essa questão se, por exemplo, a pessoa de fato ela é crente mesmo lutando contra um pecado e não conseguindo vencer, ou se ela não é? Como vocês entendem? Eu penso que essa crise ela é levantada e ela é pertinente e importante pensar. Alguém está lutando constantemente com o pecado e nunca vence, a pessoa precisa pensar na salvação, porque é disso que depende o compromisso dela com Deus. Mas se um salvo não pudesse lidar com isso, lutar com isso, ou pensar sobre isso, que sentido faria tantos textos que nós temos nas Escrituras, que são exortações contra a prática do pecado, que não foram textos escritos para incrédulos. Sim. Foram textos escritos para salvos. Por exemplo, Efésios 4. Efésios 4, do versículo 17 para frente, Paulo vai chamar a atenção de como os gentios vivem e de que os salvos viveram assim quando eram gentios, mas agora, como salvos, não deveriam mais viver daquele jeito. Se um salvo não tivesse lutas, não faria sentido um texto como esse. E Paulo coloca pecados assim, que hoje a gente faria escandalosos, não né? É? Alertando contra. João, quando escreve a primeira carta, ele começa no capítulo 1 lidando com isso. Tem gente dizendo aqui que ninguém peca mais. Mas se você reconhece que peca, o caminho é o arrependimento. João 1,9. Então nós temos muitos exemplos na Bíblia que diz que é uma luta, que nós podemos vencer, mas que essa luta, ela existe. Então eu começaria a ajudar alguém a entender que a luta, mesmo sendo salvo, existe. E talvez a grande questão teológica para isso é que a salvação não torna o pecado fraco. Eu deixo de ser escravo do pecado, mas o pecado não deixa de ser pecado. Então é uma confusão que as pessoas fazem quando estão lidando com o próprio pecado. Não, agora eu sou salvo, a Bíblia diz que eu não sou mais escravo do pecado, então tá tudo bem. Não, o pecado continua sendo pecado, o meu corpo continua sendo um corpo marcado pelo pecado. Então, é interessante você falar isso, porque na própria carta de João, no capítulo 3, que trabalha os versos 8 e 9, quando ele fala que o cristão não peca, ou as traduções mais contemporâneas dizem não peca habitualmente, ou não vive em pecado, alguns podiam ter a falsa ideia de interpretar, e já foi interpretado assim erradamente na história da igreja, de que o crente podia ter uma perfeição moral aqui nesse mundo, do qual ele não tivesse mais sob influência do pecado. A salvação liberta o cristão do domínio, da escravidão do pecado, mas nós continuamos sob a influência dele. Só no corpo glorificado vamos ficar livres da presença e da influência total. Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu considero realmente que a questão da luta é um ótimo sinal. Eu não acho que o ímpio lute contra o pecado. Só o cristão, só alguém em quem Deus está fazendo uma obra de transformação, alguém onde o Espírito está trabalhando, vai se empenhar em lutar. O lutar em si, o buscar o apoio, a ajuda no Senhor, na igreja, é uma evidência, acho que favorável. Sim. É uma boa evidência essa. Uma coisa para a gente reparar é se nessa tristeza que isso gera, e vai gerar tristeza, se ela tem uma tristeza segundo Deus ou segundo o mundo, conforme Paulo fala, né? A tristeza segundo Deus é essa tristeza que luta. Sim. Essa tristeza que é direcionada porque a gente pecou contra Deus, e não só por causa das consequências do pecado, então, as consequências naturais que vai ter, mas uma tristeza de ter pecado contra a glória de Deus, contra o próprio Senhor, contra aquilo que Cristo morreu por.
Isso já é um outro indicativo. Por que você quer vencer esse pecado? E até tem um perigo, se me permite, voltando um pouco na questão da igreja, antes de voltar a individualizar o cristão, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no Ministério de Juventude, com aquela prática, às vezes, de todo o trabalho nosso de EBD, de ensino bíblico, é só sobre pornografia, imoralidade sexual e drogas. Então, a gente só fala sobre isso e se esquece que, na verdade, o nosso jovem, adolescente, assim como todo mundo na igreja precisa, é do evangelho e, de tempos em tempos, nas oportunidades que surgirem, o evangelho ser aplicado para refletir sobre esses assuntos. Porque se nós falarmos só dessas coisas, a gente gera uma lista do que fazer e não fazer que tende a produzir moralismo. Que vira aquilo que crente não bebe, não fuma. Crente a produzir moralismo, se né? você vive dentro de um ambiente, de uma igreja, de uma comunidade em que é legalista ou impõe algumas normas nessa direção, isso também pode gerar tristeza. Porque a pessoa pode ficar incomodada com as regras estabelecidas para aquela comunidade social, e ela vai querer lidar com aquilo, mas não vai lidar com a fonte do problema. Por que uma pessoa ela está perdendo essa batalha? Um jovem, um crente de maneira geral, por que ele perde essa batalha? Normalmente porque ele está lutando no campo errado. E o campo errado é que ele está pensando no que é externo. Então, não fumo, não bebo, e aí estabelece outra lista e pronto. Só que Jesus, em Mateus 15, vai dizer que o que contamina o homem já está no coração. Aí a importância da nós trabalharmos com o evangelho. Nós estamos usando aquilo que Deus nos deu como recurso que transforma o coração pela ação do Espírito. Não é uma simples lista ou uma imposição de uma liderança ou de uma comunidade local. É lógico que a liderança, a comunidade, ela tem seus padrões de expressão do evangelho porque fazem parte da sua convivência, da questão até de como Paulo ensina, a questão de como lidar com o irmão mais fraco, mais frágil, para não constrangê-lo. Isso tudo existe. Mas não pode começar por aí, tem que ir mais atrás no coração, por isso o evangelho Acho interessante o que você falou. Eu estava ouvindo o Keller ensinar sobre pregação, e uma das coisas que o Keller fala é santificação pela fé. Porque às vezes, conforme a gente está falando aqui na conferência, a gente pensa na justificação pela fé e fé some na hora da santificação. E a abordagem de pregação dele é bem interessante e me ajudou muito a entender que todo pecado, lá na raiz, é uma incredulidade. Sim. Algo que a gente não está confiando em Cristo como nosso Salvador Supremo. Então, por exemplo, você pega a questão do dinheiro, né? Você pega ganância, avareza, que é um pecado pouco comentado no nosso meio, mas que é um pecado rotineiro. A raiz da avareza, muitas vezes, está na falta de confiança em Deus, na provisão de Deus, na confiabilidade de Deus. Você está querendo se esforçar nos seus próprios meios, em vez de colocar a sua dependência total em Cristo Jesus. Nesse exemplo, até o que Jesus fala sobre servir a Deus é mamon, é depositar confiança, ou em Deus ou nas riquezas. Né? Por isso que a gente tem que definir a natureza do pecado. Quando alguém está lutando recorrentemente com o pecado, ele está concentrado nos frutos. Em Lucas 6, Jesus vai dizer que a árvore boa produz bons frutos. Mas a árvore má, más frutos. Então, a pessoa está olhando lá a masturbação, outros pecados na área moral, a ganância, e ela acha que esse é o pecado, esse é o fruto do pecado. Isso daqui é só o que ela está adorando. E o que a adoração, melhor dizendo, o que a adoração dela está produzindo. Como você falou da incredulidade, todo pecado é uma forma de adoração. É o que Romanos 1 diz. Se eu não vou adorar a glória de Deus, eu vou substituí-la. Então o meu pecado acaba sendo a forma como eu estou concentrado, e se esse é um pecado recorrente ou se torna um pecado escravizador, aquilo passa a ocupar o lugar de Deus na minha vida e chega uma hora que eu não consigo mais vencê-lo. Porque a natureza humana é uma natureza caída. O Senhor nos resgatou, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós vivemos com um corpo que ainda é um corpo humano. E o corpo humano, por causa da natureza humana, se você soltar ele não vai na direção de Deus. Naturalmente, o ser humano vai andar contra Deus. Então, se eu não mortifico a carne, qual é a direção que eu vou? Naturalmente, eu vou contra Deus. Perfeito.
Não, e você falou sobre mortificar a carne, quando o apóstolo Paulo em Romanos 8, né, principalmente verso 13, ele fala sobre esse contraste, sobre mortificar a carne, viver segundo o Espírito. Depois ele retoma também, já tinha retomado antes em Gálatas também, tinha falado sobre isso, a ideia é justamente de alimentar a carne, nutri-la com as suas paixões, ou fazer a carne passar fome, né, deixar ele com inanição, cuidando do Espírito, alimentando o Espírito. E por isso a gente volta à questão da santificação, e a graça, ela não pode ser vista só como porta de entrada. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, diz que a graça que se manifesta, o Salvador de todos os homens, ela nos educa a renunciar. Ele cita um breve resumo de todas as áreas da vida, creio eu. Paixões carnais, a impiedade, para viver de forma justa, de forma sábia, sensata. Então a graça, ela também tem instrumento de educação, de levar para a santificação. E não há vitória contra o pecado sem a sustentação da graça. A graça que nos salva e nos liberta da condenação é a graça que nos sustenta para vivermos esse alvo de vida que é sermos transformados à imagem de Jesus. Até porque sem a graça só nos restaria esforço próprio. E é o que Paulo falou em Romanos 8, né? Para a gente mortificar pelo Espírito e não pela lei. Porque normalmente quando a pessoa está presa a um pecado, e aqui eu acho que em especial a questão da pornografia e masturbação e os pecados imorais, parece que tudo na vida dela gira em torno daquilo. Ela começa a se medir, tipo, do seu relacionamento com Deus, e se eu pequei isso ou não pequei isso hoje. Então eu estou bem com Deus se eu não fiz esse pecado, eu não estou bem com Deus se eu pequei. Daí é basicamente uma mentalidade de salvação pelas obras. E esse pecado recorrente ou escravizador, como esse tipo de pecado, ele acaba ocupando de fato o lugar de Deus na vida da pessoa. Então ela passa a viver em torno disso. As próprias lutas são em torno disso. Então nesse sentido, ela só vai pensar em Deus, de que forma ela pode ou não agradar a Deus, ou de que forma Deus pode ajudá-la a se libertar disso. Resume a vida dela naquilo lá. Aquilo se torna o Deus na vida dela. E isso é muito perigoso, porque daí você esquece todos os outros 50 pecados que você está cometendo também. E você esquece de que Cristo é a sua base para você estar diante de Deus. Daí que entra a graça, a fé, o Espírito agindo para a gente mortificar a carne. Se a gente não tiver essa base, se a gente não conseguir enxergar primeiro a liberdade cristã em Cristo Jesus, o resto não vai ser edificado. É por isso que a gente precisa ir um pouco mais fundo do que só comportamental, entendeu? Só se for comportamento, não resolve. Alivia por um período, depois volta mais volta. Bem, eu creio que nós não somos behavioristas, né? Então a gente não vai ficar atrás do só comportamento. O exemplo da ceia é muito interessante. É muito comum as pessoas terem uma visão, digamos assim, popular da ceia, no seguinte sentido: ceia amanhã, domingo de manhã, hoje à noite no sábado eu pequei, amanhã eu não vou à igreja participar da ceia, ou vou, mas vou disfarçar na hora dos elementos, não vou participar. Quando deveria ser o contrário. Não é o pecado que te afasta da mesa, mas a mesa deve te afastar do pecado. Se não pela reflexão antes, pelo arrependimento e busca para não voltar àquele caminho. Então o exemplo da ceia é só uma demonstração de que a ceia você pode tratar a ceia como um legalista. Ou ela pode ser um instrumento da parte de Deus para ilustrar a graça dele e te ajudar, mais uma vez, a lutar contra o pecado e se apegar ao Senhor. Não confiar em você mesmo, se apegar ao Senhor. Por que um salvo, um jovem, um adolescente perde tanto essa batalha? É uma questão de crença. Ele faz o que faz, sente o que sente, por causa do que ele crê. E nós estamos acostumados a lutar com pecados específicos. Então por que passou tanto tempo e eu continuo perdendo a batalha para masturbação, eu continuo perdendo a batalha para pornografia na internet, eu continuo perdendo a batalha para mentira e para outros pecados? Porque no máximo a gente está tentando melhorar o nosso próprio caminho. Eu tenho usado muito a figura de dois caminhos. Aqui está o meu caminho. Eu quero agradar a Deus. Só que enquanto eu estou nessa direção, eu tenho pecado aqui, a masturbação. Aí o que eu faço? Eu me concentro em tratar da masturbação. Aí eu consigo vitória por um tempo e dou mais um passinho e acontece outra coisa. Eu passo a minha vida tentando melhorar o meu caminho. Só que se a salvação diz que o Senhor me dá um novo caminho, eu não tenho que passar a vida tentando melhorar o meu caminho. Eu tenho que aprender a andar no caminho de Deus, porque só esse produz glória para Deus. Muito da perda para o pecado acontece porque nós nos concentramos numa área. Então vamos supor, eu tenho 10 cômodos numa casa e um deles está muito ruim. Os outros só estão ruins. Aí eu me concentro naquele, e se eu melhorar aquele, eu estou satisfeito. Deus não quer melhorar uma área da nossa vida. Deus quer transformar toda a nossa vida.
Para isso, nós temos que aprender a andar no caminho de Deus, porque é aqui que ele vai nos apontar a direção, viver para a glória dele, sendo transformado à imagem de Jesus, e o dia a dia é aprender a agradá-lo. Tem que ser no caminho dele, porque no nosso caminho a gente melhora. Melhora, claro que melhora. Dá resultado? Dá resultado por um tempo. Mas Deus não quer que a gente fique mudando de pouco. Ele quer uma transformação permanente. Dá resultado às vezes, mas toda mudança moral sem Cristo Jesus acaba caindo em outros pecados, seja orgulho, seja qualquer outra coisa. Agora, pensando nessa pessoa, o que vocês recomendariam que essa pessoa fizesse nessa luta contra o pecado? Que recomendações você daria? Uma para mim, que me ajudou bastante, foi quando eu estava lendo John Piper, e uma das recomendações que ele dá para quem está lutando contra a pornografia e tudo mais, é as bem-aventuranças, onde fala que os puros verão a Deus. E isso levou a pensar sobre a questão não só externa, mas a questão da satisfação do meu coração. O que eu mais desejo ver na minha vida? Essa ferramenta de você pegar uma promessa, né, que o Piper vai chamar de graça futura, uma promessa da palavra de Deus, e aplicar naquele contexto, me ajudou tanto. De você ter você tem uma espada pronta lá quando vier, entendeu? E mostrar que não é só uma coisa externa, é um desejo do coração. O que mais vocês recomendariam para Acho que essa questão do desejo, da perspectiva, colocar as coisas no seu devido lugar é interessante. Porque o problema do pecado é que ele promete uma satisfação que o nosso coração de alguma maneira deseja, mas que o pecado não pode entregar. Eu uso o exemplo de Esaú. Trabalho muito com adolescentes, mas eu uso o exemplo de Esaú. A gente conta a história de Esaú para eles e fala assim, o que você acha? Alguns falam assim, pastor, que cara louco, que maluquice, como é que o cara pode trocar um direito desse, de primogenitura, uma coisa dessa, por um prato de comida? E eu pergunto, esse prato de comida saciou ele para sempre? Não, ele teve fome no mesmo dia, mas é porque a promessa é de satisfação, só que não avisaram que era momentânea. Então a questão de perspectiva é interessante. Então, por exemplo, usar um exemplo como no Edwards trabalha com a questão da eternidade. Quando você tem a eternidade em perspectiva, as bem-aventuranças, a beatitude, né? Estar com o Senhor para sempre. Tem coisas que hoje podem parecer de muito valor e muito atraentes, mas quanto mais você medita na eternidade e aquilo que Deus prometeu e garante, essas coisas vão perdendo o valor de uma maneira. Não é uma receita de bolo no sentido de pensei, então o pecado acabou, não é isso. Mas é você crescer nessa reflexão e meditação, aprender as Escrituras, do que é a eternidade, o que Deus prometeu, para que esses pequenos pratos de lentilha percam a atração. Esaú é chamado, no livro de Hebreus, de profano. Por quê? Porque ele abriu mão de algo que foi o próprio Deus que instituiu na família dele por uma satisfação momentânea. É o exemplo supremo de pecado. Busca a satisfação momentânea como se fosse eterna. Lembrar-se da eternidade, conhecê-la, pensar sobre ela, orar, ler as Escrituras, pode dar essa perspectiva de valores, o que de fato é importante e o que não é. O que é muito bom agora, mas na verdade não é nada comparado com a eternidade. Um outro conselho, eu diria, para onde a gente começa a resgatar esses valores que vocês já mencionaram, a gente precisa ajudar quem está lidando com isso a entender o que ele adora. Provérbios 4:23 diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes de vida. Quando Jesus menciona que o que contamina o homem é o que sai da sua boca, e ele dá uma lista para a gente, Jesus está chamando a nossa atenção para aquilo que já está lá. Então não é o que ele acessou na internet que vai levá-lo à pornografia, mas é por que ele foi até a internet procurar pornografia. A questão está nos desejos do coração. Se a gente sai e amplia para outros pecados, por exemplo, Tiago 4 diz assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? E ele responde, de onde senão dos desejos que militam na vossa carne? Já está lá. Não é o problema externo. O problema externo é o que a gente chama de dispositivo. Se o seu coração está inclinado àquilo, ele vai procurar. Então, como que você lida com isso? Você precisa identificar quais são os desejos desenfreados do coração, que está te controlando. E entender que esses desejos significam adoração. Romanos 1. Se você está adorando isso está ocupando o lugar de Deus na sua vida. E você precisa lidar com a sua adoração. Então, aquilo que vocês mencionaram de como se resgata essa visão do próprio Deus na vida, ele precisa entender, eu sou chamado para adorar o Senhor. Se eu não fizer isso, eu não tenho uma opção de viver na neutralidade. E o pecado pode ser só essa lentilha que passa a ser o Deus que eu adoro. Então, essa mudança começa na crença.
Eu tenho que crer. O Senhor me salvou para viver para a sua glória e não para mim mesmo. Eu tenho que crer nisso. E a partir disso, desenvolver um relacionamento com Deus para andar no caminho dele, porque aí não é só melhorar a minha vida, mas é viver de uma maneira como Deus planejou. Pegando esses dois ganchos que você falou, meditação e reflexão, uma coisa que traz para mim bastante é Hebreus, quando ele fala que para nós exortarmos um ao outro no dia que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo pecado, já pegando Esaú, né? Justamente uma coisa que eu vejo que muitas pessoas, quando eles têm um pecado rotineiro, eles se isolam. E a pior coisa que você pode fazer com o pecado é deixar ele escondidinho, porque é aí que ele cresce, né? Ele não cresce na luz, ele cresce nas trevas. A pessoa precisa estar engajada numa comunidade, numa igreja local, compartilhando suas lutas com um membro maduro, né? Uma pessoa madura que não vai acabar cometendo o mesmo pecado que você, ou você vai influenciar negativamente. Pode ser um membro maduro qualquer, pode ser o pastor, mas a gente precisa entender que a igreja não é como se fosse algo a mais a nossa santificação. A igreja faz parte do plano de Deus para a nossa santificação e perseverança cristã. Ninguém vai vencer o pecado, qualquer tipo de pecado, para uma vitória permanente, querendo glorificar a Deus, sem a vida em comunidade, porque isso faz parte do plano de Deus. Sim. Todos os textos que nós encontramos sobre o nosso crescimento espiritual, sobre essa santificação, ele é dado para a igreja, não é dado para indivíduo. É lá, o Senhor vai usar isso para nós podermos vencer o pecado. Então, uma questão interessante é que quando o pai, em Provérbios, começa a instruir o filho, ele explica o que é o temor do Senhor, esse princípio do saber, e em seguida, o primeiro conselho que ele dá para o filho é sobre com quem o filho anda. Então, se uma pessoa está vivendo numa prática assim, ela tem que mudar o seu estilo de vida, e se ela anda com quem não ama o Senhor, Provérbios vai dizer que se você andar com sábio, você se torna mais sábio. Então, é um conselho que não tem como. E dentro da igreja, o Senhor vai prover também pessoas mais sábias que podem ajudar nesse caminho. O pecado ele faz com que nós nos isolemos do Senhor. Geralmente a pessoa abandona a vida de oração, a bíblica, ela deveria fazer o contrário. Voltar-se para o Senhor, inclusive, tem gente que pensa assim, pastor, mas logo depois que eu pequei, o quanto antes. O quanto antes. Mas a vida da comunidade também é muito afetada. A pessoa se isola, nós temos às vezes uma tendência de aceitar um tipo de máscara que eu posso usar, outro pode usar, então cada um fica no seu canto, ninguém presta contas, ninguém compartilha, e isso não favorece o amadurecimento de ninguém. E muitas vezes o jovem, o adolescente, ele tem temor, um medo de que se ele procurar o pastor, se ele procurar um líder de jovens, ele vai ser julgado, ele vai ser colocado como de segunda classe. E a gente tem que saber diferenciar isso. O cristão que está em luta contra o pecado, ele tem que encontrar no pastor, num cristão maduro, num presbítero, não alguém que vai simplesmente dizer tá tudo bem, passa a mão na cabeça, mas também ele não vai encontrar um juiz. Ele vai encontrar um crente maduro que vai lhe mostrar, lhe exortar, mostrar como ele precisa lutar e partilhar dessa luta com ele em oração, vai acompanhá-lo. Então a gente precisa criar esse ambiente nas nossas comunidades para que as pessoas, obviamente, não vou falar com todo mundo, não vou compartilhar isso no púlpito da igreja, mas eu preciso encontrar pessoas, eu saber, novamente, as cartas pastorais. Tito, por exemplo, Paulo diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Quer dizer, nós temos que criar essa consciência de que meninos, rapazes, têm que andar com homens maduros, não só com idade avançada, mas maduros. Meninas, moças, têm que encontrar mulheres com quem elas possam andar. Então, e os mais velhos poderiam, de repente, favorecer, oferecendo, estendendo essa mão para esse apoio. Nada disso vai fazer sentido se essa pessoa não crê nas Escrituras e na suficiência das Escrituras. Salmo 119 começa dizendo: como jovem pode vencer o pecado? Guarda a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. E o restante de todo o Salmo 119 vai mostrar o salmista concentrado numa busca a Deus por meio da palavra. A Bíblia tem essa resposta, essa direção, essa orientação que nos ajuda como salvos a vencermos os pecados. Então eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ouvir o Senhor. E ouvir o Senhor não existe ouvir o Senhor sem a palavra do Senhor. Aquilo que a gente está falando, tem citado textos, e qualquer pessoa lidando com isso
precisa entender que Deus já nos deu as respostas. Nós não precisamos de respostas novas, mas temos que crer naquilo que o Senhor já falou. Amém. Obrigado, irmãos. Se você tem lutado contra algum pecado e tem dificuldade em vencer, em vez de fugir da igreja da vida com o Senhor, se lance nisso, se abra para as pessoas, busque ajuda. É nesse contexto, a igreja não é um plano B quando você não conseguir mais. A igreja é o plano A para que você possa crescer em santificação e conformidade com Cristo Jesus. Meus irmãos, obrigado pelo tempo aqui. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas. Amém.